Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora.
Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele vem nos dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Este momento caótico que nós estamos vivendo, essa palavra ela nos revela que se nós orarmos, se humilhar diante da presença do Senhor, Ele tem poder para não só curar a mim, a você, e sarar a nossa terra, sarar a nação. Que nós venhamos nos prostrar, nos humilhar diante da presença dEle, porque a palavra dEle também nos afirma que tudo que nós pedirmos em oração, Ele escutará e atenderá ao clamor do justo. Que você possa fechar os seus olhos neste momento e meditar conosco, orar, elevar o seu pensamento a Deus e pedir para que Ele cuide de nós, que a palavra dEle venha se cumprir em nossas vidas e que Ele venha sarar a nossa nação. Senhor Deus, queremos nos colocar diante da Tua presença, Pai, sabendo da Sua veracidade, Deus, sabendo que o Senhor Deus é o mesmo, aquele que curou, que sarou a terra no passado. O Senhor ainda é presente, verdadeiro, na vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Seu Filho amado, queremos Te pedir, Deus, que o Senhor venha sarar a nossa nação, que o Senhor venha sarar a terra, Deus. Eu tenho certeza, Pai, que basta uma palavra, um ato, uma atitude do Senhor, e o Senhor sara, o Senhor cura todo esse caos. Mas também nós entendemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que todas as coisas estão debaixo da Sua permissão. Eu sei que o Senhor é aquele que sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças, Deus. Eu sei que o Senhor é dono do ouro, da prata e tudo que há no mundo, Senhor. Nós queremos Te clamar em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, Pai, que o Senhor possa se fazer presente em nossa oração. Pai, queremos Te pedir a cura, queremos Te pedir que o Senhor sare em nome de Jesus esse planeta, Pai. Nós sabemos que o Senhor é fiel, e fiel para cumprir aquilo que pedimos, Deus. Sare essa nação, Pai. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que Te adora. Graça e paz, queridos. É uma alegria estarmos reunidos, mesmo que distantes uns dos outros, mas ligados pela fé e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse é um momento totalmente novo para nós, como igreja. Acredito eu que a nossa geração nunca vivenciou um momento desse, e nem mesmo a geração dos nossos antepassados, porque estamos surpresos e vivenciando esse tempo totalmente novo. Gostaria de ler inicialmente Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus ordenada na reunião do seu povo. Nós estamos reunidos, mesmo que à distância, mas ligados pelas redes sociais, nesse tempo que exige de nós esse meio para nos comunicarmos e juntos adorarmos ao nosso Deus. O Conselho da Igreja esteve reunido e decidiu, entre outros assuntos, o de estarmos transmitindo o culto dessa noite pelas redes sociais. E eu louvo a Deus, irmãos, pelas bênçãos de Deus nos proporcionar esta oportunidade de estarmos ligados juntos no trono da graça do nosso Deus, neste mesmo momento, aí mesmo onde você está, na sua casa, na casa de um parente, de um amigo, e juntos adorando ao nosso Deus. Eu gostaria de partilhar nessa noite a palavra que está registrada no livro do evangelista Lucas, no capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7, quando diz assim a palavra de Deus: Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas não será o fim. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, lançando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai-vos, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque só de lermos a Tua palavra, ela já fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de falar mais uma vez ao coração da Tua igreja. E certos da Tua bênção, através da Tua palavra, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos vivenciando uma realidade totalmente nova, totalmente surpreendente para todos nós. Um tempo muito difícil. Difícil para cada pessoa, difícil para cada família,
difícil para a igreja, difícil para o povo em geral. E a Organização Mundial da Saúde já tem considerado esse momento como uma pandemia. Isso significa que em todo o mundo já estão sofrendo os efeitos deste mal em nossos dias. Mas apesar de todo esse tempo difícil, queridos, gostaria inicialmente de dizer que nós, os cristãos, não podemos entrar em pânico. Não podemos desesperar, até porque nós temos esperança naquele que é Senhor nos céus e na terra. Parafraseando um pastor da Assembleia de Deus, que dizia: os governos estejam fechando as fronteiras, ainda que restringindo voos, declarando estado de emergência, impondo restrições para tentar impedir o avanço dessa doença, ainda que já seja contabilizado um enorme prejuízo econômico, que tudo isso vem causando, como os servos tementes a Deus, devemos enfrentar tudo, e isso com serenidade. O pânico em nada nos ajudará. Todas as crises que enfrentamos neste mundo, sejam elas de que nível for, devem ser encaradas com fé e com coragem. Entrar em desespero somente demonstrará da nossa falta de verdadeira confiança em Deus. Adaptado essa palavra deste pastor, que eu achei muito interessante para esse momento. E o que Jesus nos diz sobre todas essas coisas? O contexto aqui de Lucas 21 era um momento em que Jesus estava batendo um papo com seus discípulos, e em um dado momento, eles estavam no templo, e alguém olhou a beleza do templo e disse: mestre, olha como é lindo esse templo, olha como são lindas essas pedras nas paredes do templo. E Jesus, aproveitando aquele momento, disse: haverá um tempo em que não ficará pedra sobre pedra, que não será derribada. E os discípulos agora ficaram preocupados. E eles perguntaram: mestre, mas quando serão essas coisas? Dize-nos, mestre. E aí Jesus começou a contar, a falar essas palavras que nós acabamos de ler aqui. Mas eu quero destacar, irmãos, o versículo 11, quando o Senhor Jesus diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. É o que nós estamos vivenciando nesses dias. Até o nome epidemias aparece no texto, para mostrar para todos nós que, como diz o reverendo Hernandes, Deus não foi pego e nunca será pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas. Ele já sabia de tudo que estava para acontecer. E para nós é surpresa, para Deus não é. E o próprio Senhor Jesus, quando falava aos seus discípulos, ele já fazia menção deste momento. E ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala algumas coisas que também estão ligadas neste mesmo contexto, que diz assim:
Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. E ainda no versículo 12 do mesmo capítulo diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Palavras do nosso Senhor Jesus, registradas pelo evangelista Mateus. Também, neste mesmo contexto de Lucas, falando aos seus discípulos. Queridos, é um tempo difícil. E vai passar. E nós temos que crer que o Senhor está presente conosco em todo o tempo. Mateus 28, 20, Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias significam, principalmente nesses dias mais difíceis. Ainda que reinos se abalam, governos caem, pessoas entram em desespero, devemos recordar essas palavras do Senhor Jesus e também lembrar das palavras do profeta Abacuque, capítulo 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus, o Deus da minha fortaleza. Ainda que venham dias difíceis como esse, nós devemos crer, meus irmãos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O poderoso Deus permanece no controle de todas as coisas. Gosto muito da expressão de Isaías, quando do seu chamado, ele diz, capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Experiência do profeta, e deve ser a minha e a sua experiência também, mesmo em meio a todas essas situações. Contemplar o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, reinando pelos séculos dos séculos. Deus é o nosso refúgio. Salmo 46, 1 e 2. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Deus é o nosso refúgio, presente, não é futuro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nesses dias, queridos, nós ainda somos desafiados a levar essa palavra de esperança e de conforto para aquelas pessoas que não têm a mesma experiência que nós, que somos agraciados de ter o Espírito Santo de Deus consolando e confortando o nosso coração, fazendo nós lembrar dessas promessas
do Senhor: estarei convosco todos os dias. Que o Senhor assim nos abençoe, nos faça lembrar dessas promessas. E ainda, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que a paz de Deus realmente possa guardar as nossas mentes, queridos. Guardar os nossos corações, para que nada, absolutamente nada, venha roubar de nós esta firmeza e esta certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Que Ele, pois, console o meu e o seu coração para passarmos nesse tempo tão difícil. Seja onde você estiver neste momento, que o seu pensamento esteja voltado para o trono da graça deste Deus, que é refúgio e fortaleza, e que cuida do seu povo, como diz a palavra, como a menina dos seus olhos. Que possamos descansar nos braços daquele que é Senhor nos céus e sobre toda a terra. Que Ele, pois, nos ajuda e nos abençoa. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus essa palavra. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é qual lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a Tua palavra, meu Deus, já iluminou a nossa mente e o nosso coração nesses dias tão turbulentos, tão obscuros. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o Teu povo, meu Deus. Abençoe a Tua igreja. Abençoe os irmãos, aonde quer que estejam ligados, meu Deus, que seja pelas redes sociais. Consola e conforta o coração de cada um deles. É a maneira que nós encontramos para estar reunidos neste dia em que fomos impedidos de estarmos juntos na Tua casa. Mas nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro de cada um dos Teus filhos, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo alento, trazendo, meu Deus, fortalecimento, para passarmos por esse tempo tão sombrio, tão difícil. Fica conosco, meu Deus, para abençoar e guardar. Esta é a nossa oração, e certos da Tua bênção, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, pois, nos abençoe, e que estejamos firmados naquele que é Senhor no céu e na terra. Que Ele, pois, vos abençoe, queridos. Amém.